Quando olhamos para a arte da Grécia Antiga, a primeira coisa que nos vem à cabeça é, claro, a perfeição. Aquela beleza que parece imune ao tempo. Mas, e se estas obras-primas fossem muito mais do que isso? E se, no fundo, fossem um espelho de uma das maiores revoluções políticas de sempre? É isso que vamos explorar. Como é que a invenção da democracia em Atenas foi literalmente esculpida no mármore? Ora bem, vamos começar por algo que toda a gente conhece, o Partenon. É sem dúvida o grande ícone de Atenas, construído no pico do seu poder. É majestoso, imponente, quase que respira ordem e equilíbrio. Só que a história que este edifício nos conta vai muito para além da arquitetura. Está, na verdade, profundamente ligada a uma maneira totalmente nova e radical de governar. E é precisamente aqui que a nossa grande pergunta se coloca. Será que estamos a olhar apenas para um monumento à beleza ou para um autêntico manifesto político gravado em pedra? Para descobrirmos a resposta, temos que sair da Acrópole e descer até ao coração da vida ateniense. Portanto, para perceber a arte, primeiro temos de perceber a política que lhe deu origem, o seu código-fonte, por assim dizer. E esse código foi desenvolvido num lugar muito específico, a Ágora. Foi lá que nasceu uma experiência radical que mudou o mundo para sempre, a democracia de Atenas. Ágora, bem, era muito, mas muito mais do que uma simples praça ou mercado. Era o verdadeiro coração, tanto físico como filosófico da polis. Era o sítio onde se debatiam as leis, onde se fazia justiça e onde o próprio conceito de ser cidadão era posto em prática, ali, à vista de todos, através da discussão e da argumentação. E que sistema era este, afinal? Bem, era uma coisa completamente radical para a época. Uma democracia direta. É importante percebermos isto. Ao contrário do que fazemos hoje, onde elegemos representantes, em Atenas o poder, o kratos, pertencia mesmo ao povo, o demos. Os cidadãos não escolhiam outra pessoa para decidir por eles. Eram eles próprios que se juntavam na Assembleia para votar diretamente nas leis e no destino da cidade. Ok, e este sistema, esta nova forma de governar, assentava em princípios que eram, na altura, revolucionários. Foram pensados para garantir equilíbrio e, acima de tudo, para evitar o regresso da tirania. Vamos ver os pilares desta lógica. O primeiro pilar, e talvez um dos mais importantes, era a isogoria. Pensem bem no que isto significava. Era o direito igual para qualquer cidadão, fosse ele rico ou pobre, de se levantar e falar na Assembleia Pública. Era a garantia de que todas as vozes contavam. A base para um debate verdadeiramente livre e aberto. Depois tínhamos o segundo pilar, a isonomia. Isto era o princípio de que todos os cidadãos eram iguais perante a lei. Hoje em dia, isto pode parecer-nos uma coisa básica, mas naquela altura era uma ideia absolutamente transformadora. Significava que a cidade era governada por leis que se aplicavam a todos, e não pela vontade de um só homem, de um tirano. Claro que esta história de ideais tão nobres tem um lado bem mais complexo, até sombrio. A verdade é que a realidade social de Atenas estava em constante tensão com estes princípios democráticos. O sistema era, sem dúvida, idealista, mas era também um clube incrivelmente exclusivo. Afinal de contas, a democracia ateniense defendia ser um governo do povo, para o povo, mas a pergunta que se impõe é: quem era, de facto, o povo? A resposta é, no mínimo, surpreendente. Apenas cerca de 10%. Sim, estima-se que só uma pequena minoria da população de Atenas é que tinha, na verdade, o estatuto de cidadão com plenos direitos políticos. E aqui está o ponto-chave. A esmagadora maioria das pessoas estava completamente de fora. Mulheres, crianças, escravos e os chamados metecos, os residentes estrangeiros, não tinham qualquer palavra a dizer. No fundo, era uma democracia para uma elite privilegiada de homens atenienses livres, e mesmo para quem era cidadão, o sistema não era perfeito, tinha os seus perigos. Críticos da altura, como o filósofo Platão, já alertavam para o risco do chamado governo da multidão, em que as emoções e os discursos inflamados podiam sobrepor-se à razão. E o exemplo mais trágico disto é, sem dúvida, o julgamento de Sócrates, que foi condenado à morte pelos seus próprios concidadãos numa assembleia. Ok, agora que temos este quadro político em mente, com os seus ideais e as suas enormes contradições, vamos voltar à arte. Vamos perceber como é que esta busca pela ordem, pela razão e pelo idealismo se manifestou visualmente, em pedra e bronze. Vamos voltar ao Partenon. Ele é o espelho perfeito deste ideal político. A harmonia que vemos não é por acaso, é matemática pura. Reparem, toda a estrutura obedece a proporções rigorosas, como o rácio de 4:9,
que refletem essa procura por uma ordem racional na política. Mas o mais fascinante para mim são as correções ópticas. As colunas, por exemplo, não são perfeitamente retas, têm uma ligeira curvatura, uma técnica chamada êntase, para que, aos nossos olhos, pareçam retas. É o triunfo da razão sobre a imperfeição da natureza. É a mente humana a corrigir a realidade para atingir um ideal de perfeição. E esta mesma lógica, este mesmo pensamento, aplica-se à escultura. Olhem para esta estátua, o Doríforo de Policleto. Isto é muito mais do que um corpo musculado e perfeito. É a personificação do cidadão ideal, equilibrado, contido, racional e consciente do seu papel na cidade. E Policleto não se ficou por aqui. Ele até escreveu um tratado, o Cânon, onde definiu as regras matemáticas para a beleza ideal. Para ele, a perfeição nascia de uma relação numérica exata entre as diferentes partes do corpo. Por exemplo, a altura total do corpo devia ser precisamente 7 vezes a altura da cabeça. Ou seja, a beleza não era uma questão de gosto, era uma questão de lógica, de matemática, de proporção. E tudo isto nos leva a uma das frases mais famosas da filosofia grega. O homem é a medida de todas as coisas. Esta ideia central de que o ser humano está no centro do universo reflete-se diretamente na arte. Os templos são construídos à escala humana, a escultura celebra o indivíduo, mas não um indivíduo qualquer. Celebra o indivíduo como ser racional, como cidadão. É um verdadeiro manifesto humanista. E esta imagem resume na perfeição a nossa ideia central. De um lado temos a ágora, o espaço da razão política, do debate. Do outro, o Doríforo, o produto da razão artística. Na Atenas clássica, estas duas coisas não eram separadas. Eram, na verdade, duas faces da mesma moeda, a fé inabalável no poder da razão humana para criar ordem, beleza e harmonia, tanto na sociedade como na arte. Então, qual é o legado desta fusão única entre arte e política? Bem, o seu eco ressoa até aos dias de hoje. Ajudou a definir muito daquilo que hoje chamamos de civilização ocidental. A grande lição que podemos tirar daqui é que, na Atenas clássica, a arte e o espaço público nunca eram só decoração. Nunca eram neutros. Eram, isso sim, instrumentos ativos, era uma forma de afirmar valores políticos, de celebrar a ordem e de educar os cidadãos nos ideais de liberdade e de pensamento racional. Por isso, quando olhamos hoje para as ruínas da Acrópole, não estamos só a ver pedras antigas. Estamos a ver o testemunho de uma sociedade que, com todas as suas falhas e exclusões, ousou organizar-se em torno de uma ideia, a ideia de razão e de lei. E foi assim que nos deixou o conceito a que ainda hoje chamamos o berço da democracia. E isto leva-nos a uma última reflexão, para pensarmos. Se a arte de Atenas era um espelho da sua política, o que é que a nossa arte pública de hoje, a nossa arquitetura, a forma como organizamos as nossas cidades, o que é que tudo isso diz sobre os nossos valores atuais? É uma pergunta que o legado de Atenas continua ainda hoje a desafiar-nos a responder.